Caetano Veloso é um dos nomes mais influentes da música brasileira. Um artista que atravessou gerações, transformou a cultura nacional e levou a identidade do Brasil para o mundo. Sua voz suave e sua mente inquieta o tornaram mais do que um cantor. Caetano é um símbolo de resistência, inovação e sensibilidade. Mas antes de se tornar essa lenda viva, ele foi apenas um menino nascido em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, em 7 de agosto de 1942. Desde muito jovem, Caetano foi cercado por arte, música e literatura. Filho de José Teles Veloso, um funcionário público, e Dona Canô, figura central na vida dele e de seus irmãos, entre eles Maria Bethânia, que também se tornaria uma estrela da música brasileira. Caetano cresceu em uma casa onde se valorizava a cultura popular. Ainda criança, demonstrava um olhar aguçado para o mundo, sua volta e uma sensibilidade incomum. Foi influenciado por ritmos regionais, como o samba de roda, mas também pela música internacional, especialmente o jazz e o rock, que começavam a ganhar espaço nos rádios. Durante a adolescência, Caetano se interessou por artes plásticas e cinema, além da música. Mudou-se para Salvador nos anos 1960, onde estudou filosofia na Universidade Federal da Bahia e começou a se envolver mais profundamente com o cenário artístico. Foi nessa época que conheceu nomes que seriam fundamentais em sua trajetória, como Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e outros jovens artistas que, assim como ele, estavam inquietos e queriam romper com as formas tradicionais da arte. O início da carreira musical de Caetano foi marcado por um espírito de experimentação e ousadia. Em 1965, ele participou do espetáculo Nós, por exemplo, ao lado de Gal Costa e Gil, e lançou seu primeiro compacto com a música Cavaleiro. No ano seguinte, lançou seu primeiro LP, que já mostrava um artista fora do comum, com letras poéticas e arranjos sofisticados. Mas foi a partir de 1977, com sua participação nos festivais da canção e sua postura irreverente no palco, que Caetano começou a chamar a atenção do grande público. Seu estilo, que misturava elementos da música brasileira tradicional com influências do rock, do pop e de tendências estrangeiras, não apenas chocou os conservadores da época, mas também abriu caminho para o surgimento de um movimento que marcaria a história da música nacional, a Tropicália. A Tropicália foi um dos momentos mais revolucionários da cultura brasileira, e Caetano Veloso foi um dos seus principais protagonistas. Surgido no final da década de 1960, o movimento propunha uma verdadeira ruptura com os padrões estabelecidos, tanto na estética quanto na ideologia da música popular brasileira. Junto com Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, Tom Zé e outros, Caetano ajudou a fundir o tradicional com o moderno, misturando samba, bossa nova e baião com guitarras elétricas, psicodelia e referências à cultura pop mundial. Essa mistura ousada ganhou força no álbum coletivo Tropicália, ou Panis et Circenses, de 1968, considerado um manifesto do movimento. Mas essa liberdade criativa não passou despercebida pelo regime militar, que via na Tropicália uma ameaça à ordem. Em 1968, durante o Festival da Canção da TV Globo, Caetano apresentou É Proibido Proibir, uma performance provocativa que causou vaias e indignação. Pouco tempo depois, ele e Gil foram presos pelo regime sob a acusação de promoverem ideias subversivas. A prisão, em dezembro daquele ano, durou cerca de 2 meses. Em seguida, ambos foram forçados ao exílio em Londres, onde permaneceram até 1972. Esse período foi profundamente marcante para Caetano. Longe do Brasil, ele mergulhou na saudade, na reflexão e na dor do desterro. De lá, surgiram canções densas e emocionais, como London, London e como 2 e 2, que revelam tanto sua inquietação política quanto sua sensibilidade artística. Após o exílio, Caetano voltou ao Brasil e continuou a expandir suas fronteiras musicais. Ele nunca se prendeu a um estilo único. Seu trabalho sempre foi um reflexo de sua curiosidade intelectual e de sua disposição para desafiar expectativas. Nos anos 1970 e 80, lançou álbuns essenciais como Transa, Cinema Transcendental e Cores, nomes nos quais misturava MPB, reggae, poesia concreta e elementos experimentais. Cada disco parecia revelar uma nova faceta do artista,
sem jamais abandonar sua essência lírica e crítica. A diversidade de sua obra consolidou Caetano como um dos músicos mais respeitados do país. O reconhecimento internacional não demorou. A partir dos anos 1990, Caetano passou a ser amplamente celebrado fora do Brasil, com turnês na Europa, nos Estados Unidos e em países da América Latina. Seu álbum Livro, lançado em 1997, venceu o Grammy de melhor álbum de música do mundo. Ao longo das décadas seguintes, ele continuou lançando obras relevantes, como Noites do Norte e Abraçaço, explorando novas sonoridades, temas políticos e questões existenciais. Mesmo com mais de 80 anos de idade, Caetano segue influente, sendo reverenciado por novas gerações de artistas, que enxergam nele uma referência de liberdade criativa e coerência artística. Sua trajetória é prova de que a arte pode atravessar o tempo, resistir às censuras e se renovar constantemente sem perder a alma. Fora dos palcos, Caetano Veloso sempre teve uma vida marcada por posicionamentos firmes, relações intensas e uma conexão profunda com a família. É irmão da também cantora Maria Bethânia, com quem mantém uma parceria e admiração mútua que ultrapassam os laços sanguíneos. Ao longo da vida, Caetano teve relacionamentos marcantes, sendo o mais conhecido com Paula Lavigne, com quem se casou, separou e depois reatou. Juntos tiveram 2 filhos, entre eles Moreno Veloso, que também seguiu carreira musical. A família, especialmente sua mãe Dona Cano, sempre foi uma referência pública e afetiva na vida do artista. Em suas músicas e entrevistas, Caetano não esconde o quanto essas relações moldaram sua visão de mundo. Além da esfera íntima, ele também sempre esteve presente no debate público. Nunca se esquivou de se posicionar politicamente, mesmo quando isso lhe trouxe críticas de todos os lados. Se por um lado foi perseguido pela ditadura, por outro também foi questionado em tempos democráticos por suas opiniões, que muitas vezes destoam dos discursos mais populares. Caetano se define como um artista livre, alguém que não se deixa enquadrar em rótulos políticos fixos, e isso se reflete em sua obra e em sua postura pública. Ele defende causas sociais, culturais e ambientais, critica o conservadorismo, mas também provoca a esquerda quando sente que ela se fecha ao debate. Sua inteligência afiada e seu discurso articulado fazem dele uma figura central em qualquer discussão que envolva cultura e política no Brasil. Ao longo de sua trajetória, Caetano Veloso acumulou uma série de momentos marcantes, curiosos e por vezes polêmicos. Uma das histórias mais lembradas aconteceu em 1993, quando ele se apresentou com roupa feminina em um show na Bahia, desafiando normas de gênero e gerando enorme repercussão. Caetano nunca teve medo de quebrar tabus e de provocar reflexões, seja com gestos, palavras ou canções. Outra curiosidade é que ele tem um método peculiar de compor. Gosta de escrever em papel, muitas vezes à mão, e frequentemente utiliza palavras complexas e referências literárias pouco comuns na música popular. Seu gosto pela língua portuguesa é tão profundo que ele já declarou sentir prazer apenas em montar versos com palavras bonitas. Mesmo com décadas de carreira, Caetano não parou no tempo, sempre atento às novidades. Já colaborou com artistas bem mais jovens, como Teresa Cristina, Maria Gadu, Criolla e Anitta, mostrando uma capacidade rara de diálogo entre gerações. Sua obra é vasta, diversa e cheia de camadas. E talvez seja justamente isso que faz com que, mesmo após tantos anos, ele continue despertando admiração, debates e paixões intensas. Caetano Veloso não é apenas um músico. É uma força cultural viva, um reflexo da complexidade do Brasil e um exemplo de como a arte pode ser, ao mesmo tempo, beleza, questionamento e transformação. A trajetória de Caetano Veloso é marcada por altos e baixos, rupturas e renascimentos, mas, acima de tudo, por uma coerência rara. A fidelidade à sua própria sensibilidade. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, ele se recusou a ser previsível, desafiou o conservadorismo, enfrentou a censura, reinventou a própria arte diversas vezes e, mesmo assim, manteve sua essência, a busca pela beleza, pela liberdade e pela expressão verdadeira. Hoje, Caetano não é apenas um ícone da música brasileira. Ele é uma espécie de memória viva do país, alguém que viveu e cantou o Brasil em todas as suas contradições. Suas canções não são apenas melodias bonitas, são registros históricos, culturais e afetivos de um povo que resiste, que muda e que sonha. Ele nos ensinou que a arte pode incomodar, encantar
provocar e curar, às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Ao olhar para sua obra, é impossível não se emocionar. É impossível não reconhecer ali um pedaço do Brasil que ousou imaginar um futuro diferente, mais livre, mais bonito, mais ousado. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior herança de Caetano Veloso. Nos lembrar de que pensar diferente é um ato de coragem e que cantar é, muitas vezes, uma forma de lutar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Obrigada por assistir e até amanhã.